Muito bem. Gostou do trailer, o Ari Alcântara? Gostei. E já tinha ouvido a música, é impressionante. Eu não sei se aquela música é oficial não, tá? É a música... Tá rodando na internet, tudo agora na internet Não, é IA, não sei o que que. é cantada pelo cantor inglês, da Clean americano. Eu não sei, eu não acredito mais em IA. Esse aí eu boto, Não, esse aí eu botei a mão nele, esse aí é oficial, inclusive tá lá, proibida a divulgação. Como aqui é proibido proibir, André Marcília? A gente faz a divulgação aqui em primeira mão. Pois é, eu espero, Dantas, que a Carmen Lúcia não faça parte desse filme, né? Porque filmes sobre o Jair Bolsonaro, a Carmen Lúcia já fez parte. Do Cala a Boca Já Morreu, passou para censura meia bomba, né? Censura só hoje, censura só devagarinho. E depois, agora, vamos ver qual vai ser a postura, sobretudo de uma justiça eleitoral que tem sido esvaziada, né? Eu tenho dito, inclusive, que o Nunes Marques foi eleito a rainha da Inglaterra lá no TSE. Vamos ver se Nunes Marques vai ter poder para permitir que a gente tenha liberdade de expressão nessas eleições. Em 22, você, Dantas, sabe muito bem que nós não tivemos. Aliás, você foi o autor de um caso que eu até hoje comento, porque você foi o primeiro censurado da censura, você foi censurado, depois contou que foi censurado e foi censurado por ter contado que foi censurado, e isso mostra como vivemos 2022, 2024 a gente não teve o X, teve também em 22 esse caso do filme, né, documentário sobre o Jair, e vamos ver se agora nós não teremos a justiça protagonizando também esse filme, já que a gente tem aí ministros tão vaidosos, né, que talvez eles desejem, eles são atores mesmo, né? Talvez seja essa a grande função deles. Como juízes, eles são meia boca, como atores, eles até que servem como belos de uns canastrões, não é, Dantas? É isso aí. Eli Vieira, você que é um homem das artes também. Olha, eu achei que a atuação parece estar muito boa, né? Eu não sei se eu peguei errado, mas eu acho que o Jim Caviezel até colocou um pouquinho de sotaque no inglês dele ali. Não sei se é isso mesmo, a decisão dele. Achei que ele incorporou bem o personagem. E a produção parece estar com um valor bom. Eu lembrei de uma coisa que o Mário Frias falou, Cláudio, aqui no programa semana passada, que se não fosse eles, os aliados do Bolsonaro contando a história, quem ia contar? A revista Piauí, com o viés progressista dela? A imprensa, que odeia o Bolsonaro? Assim, eu falei mais cedo no programa sobre enquadramento e o filme, obviamente, vai ter o dele. Eu até notei ali que o Bolsonaro ali, logo antes da facada, falando nos pedófilos de Hollywood, eu até chequei aqui rapidamente se ele falou isso mesmo nos discursos daquela época, ali 2018, não falou exatamente o que está ali, mas foi uma sacada do filme para também tentar trazer a audiência americana para ele, né? Porque o pessoal da direita americana, pró-Trump, detesta Hollywood e os seus supostos pedófilos. Pedófilos eu não sei, mas que teve abusador teve, né? Tem um na cadeia ainda, o Harvey Weinstein. Eu gostei do filme, eu não sei se o filme traz as minhas revelações sobre o caso Adélio, tá? Mas eu devo lembrá-los que toda aquela história que vocês hoje popularmente todos conhecem, os registros fantasmas na Câmara dos Deputados, as mortes na pensão onde o Adélio ficou hospedado, tudo isso, quem trouxe em primeira mão fui eu, tá? Eu investiguei esse negócio do caso Adélio até aonde deu. Aí, inclusive, lá na Cruzoé, na época, a gente publicou também a história do PCC, né, do possível relacionamento do PCC com o advogado que surgiu num jatinho para atender o Adélio pro bono, tá? Então, tudo isso, eu acho que o filme, não sei se traz detalhes, mas o filme me parece que tem ali um enredo sobre a atuação do Adélio, sobre algum tipo de articulação política. Aliás, eu publiquei na época, André Marcília, Satier, Adriano, Eli e Ari, eu publiquei até um vídeo do Adélio indo pedir emprego, porque o Adélio era meio doido, né, mesmo, e ele filmava as coisas que ele fazia. Eu publiquei até isso, ele andou rodando para lá e para cá, ele teve lá monitorando, né, o Carlos Bolsonaro num clube de tiro lá em Santa Catarina. Então, assim, realmente eu espero que o filme
consiga descer no detalhe e traga esse enredo da atuação do Adélio, que até hoje é uma investigação que foi paralisada, né? A investigação que poderia abrir os celulares dos advogados e ter mais detalhes sobre essa possível conexão com o PCC. Até hoje isso foi proibido. Então, não se sabe, essa era uma frente de investigação importantíssima e não se sabe. Curiosamente, o delegado que foi responsável por essas investigações lá em Minas Gerais, a primeira investigação, hoje está preso numa operação recente que envolve toda essa história aí do Master. A gente vai poder detalhar isso mais adiante. Adriano, por favor, sua opinião cultural sobre o filme. Eu fiquei animado. Eu estou querendo assistir esse filme, e você? Olha, o trailer, eu que gosto de cinema, o trailer é super produção, viu? Muito bem feito, muita qualidade. Acho que a forma como foi estruturado vai atrair muita gente, né? Para cinema, enfim, para assistir onde for passar. Muita qualidade. E o Jim Caviezel é um ator de primeira qualidade, né? Depois de A Paixão de Cristo, então, ali ele se sobressai. Hoje é uma marca, além do Silêncio dos Inocentes, enfim. Então, é um grande ator contando uma história importante. Isso que o Eli lembrou, que foi uma fala, acho que do Mário Frias, né? Quem conta a história é fundamental documentar. E a história contada pela esquerda não pode ser a única versão, né? Então, esse filme ele é importante. Agora, falando sobre o Tribunal Superior Eleitoral, nessa questão do filme e o que for, eu só queria dizer uma coisa. Eu acredito muito na Justiça Eleitoral, no papel dela. E nós tivemos em 2022 uma situação muito atípica que nunca ocorreu. E espero que não volte a ocorrer. Foram dois movimentos ali, Cláudio. Primeiro foi o uso da corregedoria. O ministro Salomão utilizou atipicamente os poderes de corregedoria, inclusive em período não eleitoral, já no ano anterior à eleição. Quem primeiro começou a desmonetizar influências de esquerda, como a Bárbara, te atualizei, e outros tantos influencers, foi a Corregedoria Geral Eleitoral. Isso não era papel da Corregedoria, muito menos em período não eleitoral. Isso foi um aspecto que já começou a ser problemático do ponto de vista de competência da Justiça Eleitoral e da legislação eleitoral. Segundo movimento atípico, que nunca ocorreu também, é que a propaganda eleitoral, ela numa eleição de presidente, ela tem juízes eleitorais que são ministros próprios para essa função, são chamados juízes da propaganda. Normalmente são 3 designados, isso vale também para os tribunais regionais eleitorais. E o que foi que aconteceu em 2022? O presidente do TSE da época, o ministro Alexandre de Moraes, atipicamente, não previsto em lei, criou uma comissão de propaganda eleitoral e pela primeira vez na história o presidente do TSE se inseriu dentro desta comissão e passou também a ser juiz da propaganda. Razão pela qual todas as grandes questões de propaganda terminavam sempre na mão do presidente do tribunal, que decidia como queria. E com isso, terminou controlando todo o processo eleitoral de 2022. Isso, na verdade, foi atípico, isso não era previsto em lei, isso não era previsto em resolução e foi criado no meio do processo eleitoral em desacordo com a própria lei das eleições, a 9.504. Então, só para a gente ter clareza de como aquela eleição, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral foi atípica. Não acredito que nessa eleição nós tenhamos nem de longe essa atipicidade. Acho que a Justiça Eleitoral nessa eleição vai ficar adstrita à sua competência e ao seu papel e, naturalmente, caberá ao Partido dos Trabalhadores, enfim, aos concorrentes, provocarem a Justiça Eleitoral e entenderem que um filme, no período de liberdade de expressão, que venha a ser publicado ou a ser divulgado com alguém que não é candidato, porque Jair Bolsonaro não é candidato.
Jair Bolsonaro é um cidadão comum, embora líder político, que está preso, né? Então, a Justiça Eleitoral não poderia, por entender uma influência reflexa na campanha, proibir um filme. Aí é cessear novamente a liberdade de expressão. Isso não tem previsão no ordenamento jurídico, que a contar a história de um terceiro, ainda que pai de um candidato, seja algo relativo à propaganda eleitoral. É aquilo que a gente conversou sobre pesquisa, que o André Massilia bem colocou. A pesquisa, ela pode ter uma repercussão eleitoral, mas ela não é por isso que se deve proibir e não é por isso que ela não cumpre o seu papel. Eventos culturais, filmes de terceiros, também não, embora possa ter alguma influência, não é tema de propaganda eleitoral. Então, eu posso lhe dizer, Cláudio, sem medo de errar, se a Justiça Eleitoral entrar nesta seara, proibindo, censurando o filme, ela estará aí cometendo novamente, indo além da sua competência e violando a liberdade de expressão através de uma censura prévia. E se for censura posterior, também haverá erro, porque o Bolsonaro não é candidato, não está no processo eleitoral. Perfeito. O André Massilia ele já tem uma tese, eu tenho repercutido essa tese, ontem falei sobre isso. A gente provavelmente vai ter um TSE igual, não, é um abajur, né? Decorativo, né? É um TSE decorativo, uma rainha da Inglaterra. A gente vai ter um TSE decorativo, enquanto o STF e o STJ vão torar. Então, assim, eu não sou otimista para nada. Eu acho que o PT já está se movimentando para censurar, censura prévia, o que é mais grave ainda, essa questão de pesquisa. Pesquisa, você vai lá e faz a impugnação da pesquisa. E a pesquisa pode sim, se ela tiver fraude eleitoral, ela deve ser retirada do ar depois da sua divulgação e as pessoas, o Instituto, deve ser penalizado. Isso está previsto na lei eleitoral, é crime, né? Então a pesquisa, ela não é uma simples manifestação do pensamento ou uma manifestação cultural. Ela se pretende um instrumento de análise científica da opinião popular para se registrar, para se fazer ali a aferição de impactos, de imagens, de cidadãos, de autoridades, etc., no processo eleitoral. Então eu acho que a gente precisa pontuar e ficar atento. Eu tenho certeza que será censurado. Aliás, ele já foi pré-censurado no momento que o clima de apavoramento, né, esse clima de perseguição instituído pelo Alexandre de Moraes e pelo STF, ele inviabilizou, impediu que qualquer empresário ousasse investir nessa obra, né? Então, empresário nenhum de direita quis investir. E, pelo visto, o Flávio teve que bater lá na porta do Daniel Vorcaro, né? Então, assim, realmente é lamentável tudo isso, porque a gente percebe que a estratégia dessa gente de apavorar o cidadão, de ir para a rua, porque prende cidadão comum chamando de golpista e condena 14, 15 anos. Prende um cidadão que botou R$500 para um ônibus para que as pessoas viessem se manifestar em Brasília, prende o cidadão, condena 14, 15 anos. Cidadão que emprestou R$500, né? Um empresário. Persegue, viola sigilo pessoal, privado, de celular, com base em materinha de site também de jornalista de esquerda. Quer dizer, a gente entendeu já, está tudo muito claro, que nós vivemos num sistema ditatorial, né, restritivo, autoritário, e que esse clima de medo ele foi instituído como uma estratégia política, né? Então, e o efeito disso, ele se dá nesse tipo de episódio. Ninguém quer investir num filme do Jair Bolsonaro, ninguém quer investir, ninguém quer ir para a rua se manifestar mais, as pessoas têm medo de fazer qualquer tipo de movimento, até de se expressar nas redes sociais. Pesquisas já estão demonstrando, Satir, que as pessoas têm medo até de dar opinião em rede social hoje, né, porque podem ser visitadas pela Polícia Federal. Então, tá aí, esse é o AI-5, que está baixado desde 2019 e a gente hoje vive sob uma ditadura de toga. Então, infelizmente, enfim, essa é a realidade. A gente está aqui, já extrapolou a hora, aqui mais de 40 minutos. Satir, sua opinião só sobre o trailer. Queria saber se você gostou. Maravilhoso, assim, sem análise emotiva ou partidária, muito bom. E, de fato, aí você começa a perceber o porquê da necessidade de ter um investimento vultuoso daquele. E, de fato,
não é nem um investimento grande quando se trata de produção hollywoodiana. A gente está vendo aí o Jim Caviezel, que é um grande ator, Paixão de Cristo, enfim, vários outros filmes. Tem outros atores que eu acabei reconhecendo também aí. Então é uma mega produção, gostei muito, bem norte-americanizada, não que gera assim um complexo de vira-lata, mas a gente tem que dar honra e dar César o que é de César. Os americanos produzindo filme também é uma indústria muito gigante. E quando eu vejo um trailer desse, eu percebo realmente, eu tenho essa percepção de algo produzido de maneira fina e com muita qualidade e com muito drama. Até pela qualidade do áudio, embora eu esteja assistindo com fone de ouvido, que não é a melhor coisa, mas assim, tá muito perfeito, muito interessante. Espero que seja um grande sucesso e eu também vou corroborar com o Cláudio aí. Acredito que vai ter censura prévia, sim. Você divulgou agora aqui, pessoal, olha só como é que o Cláudio Dantas, você tá bem antecipado nas coisas. Você divulgou no Twitter, no X, a galera do PL aqui da comunicação pegou o seu link e colocou no grupo lá, entendeu? Galera, divulguem. Então, de fato, a coisa vai ganhar agora nas redes sociais. Mais uma vez aí você sendo o primeiro a fazer isso. Vai ser uma repercussão muito grande hoje, inclusive nas redes sociais e nos próximos dias. Eu tô com uma expectativa alta pro filme, mas não tão alta nos mecanismos políticos brasileiros que já querem censurar. Os mesmos que permitiram a Acadêmicos de Niterói fazer um desfile sobre a história do Lula aqui na Marquês de Sapucaí num carnaval, num ano de eleição. Cláudio, eu preciso sair também, por isso eu quero agradecer aqui o convite, muito obrigado a todos vocês, e eu quero agradecer aos meus amigos de bancada e a audiência qualificada também. A gente vai terminar, eu vou encerrar, vou me despedir de todo mundo e vou deixar rodando aqui o vídeo que você fez da Princesa Isabel, tá? Aqui como uma deferência que eu gostei muito, e aí numa próxima oportunidade a gente vem comemorar, a gente tem que comemorar o 13 de maio, tá? Então parabéns aí pela tua, por esse tipo de conteúdo, né, que eu acho que é um conteúdo edificante e que ele faz parte, assim como um filme, né, um conteúdo como esse de histórico, ele nos ajuda também nessa guerra cultural, porque vai desde a mudança semântica, a mudança de datas, a mudança de lideranças, né, de líderes históricos, de próceres da República, a gente vai tendo aí, ou mesmo do Império, né, ou mesmo da monarquia, a gente tem pessoas na nossa história do Brasil, pessoas que estão hoje esquecidas por essa ditadura woke, né? Pessoas que têm a sua imagem, inclusive, deturpada, mas felizmente a gente tem o trabalho de historiadores, de jornalistas sérios e de políticos também, como você, que fazem questão de trazer esse conteúdo e de fazer o contraponto para que esses grandes nomes da história do Brasil não sejam esquecidos. E a gente precisa ter orgulho da história do Brasil.